Bíblia de Estudo NVT, da editora Mundo Cristão. Mateus, capítulo 2, versículo 1. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 2, do versículo 1 ao 2. A atenção dada à estrela indica que os sábios eram astrólogos. Seu conhecimento do Antigo Testamento, talvez... deixa eu olhar aqui... Talvez números do capítulo 24 ao 17 sugere que eram da Babilônia, onde havia muitos judeus. Eles eram gentios, o que antecipa a admissão de outros povos do reino de Deus, como no capítulo 8, do versículo 11 ao 12, do capítulo 15, do versículo 21 ao 28, do capítulo 28, do versículo 16 ao 20. Ao longo de todo o evangelho, gentios improváveis adoram o Messias, enquanto os líderes judeus, Herodes, sumos sacerdotes, mestres da lei, fariseus, se opõem a ele. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, versão NVI. Mateus, capítulo 2, versículo 1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Mateus parece pressupor que sua audiência estava familiarizada com as circunstâncias do nascimento de Jesus em Belém, conforme Lucas, do capítulo 2, do versículo 1 ao 20, movendo-se imediatamente para o relato da visita dos magos. Estudo do capítulo 2, versículo 1. Belém da Judéia. Pequeno vilarejo a cerca de 8 quilômetros ao sul de Jerusalém, local de nascimento do antigo rei Davi. Nos dias do rei Herodes, 37 anos a 4 anos antes de Cristo. Rei Herodes. Herodes, o Grande, era edomita, desqualificado em linhagem para ocupar uma posição. Entretanto, foi um diplomata astuto e financiador de muitas obras públicas na Judéia, tendo iniciado uma dinastia cujos descendentes também seriam chamados de Herodes no Novo Testamento. Magos vindos do Oriente, astrônomos ou astrólogos, que serviam nas cortes reais da Pérsia e da Arábia. Cria-se a aparição de uma nova luz celestial sobre determinada terra servia de sinal antecipatório do nascimento de um rei nesse mesmo país. Embora houve diversas tentativas de igualar a estrela a um cometa, um alinhamento de planetas ou algum outro fenômeno natural, uma explicação sobrenatural é melhor, principalmente porque a estrela guia os magos de Jerusalém a Belém, como o versículo 9. Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB, versão NAA. Mateus, capítulo 2, versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Vamos para o estudo? Estudo no capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Os magos relatam o sinal da estrela para o nascimento do rei dos judeus. No máximo, 2 anos se passaram desde os acontecimentos do capítulo 1. Mateus destaca o soberano cuidado de Deus nesse relato da infância do rei Jesus. Estudo do capítulo 2, versículo 1. O fato de ter nascido em Belém da Judéia, a cerca de 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, marca Jesus como sendo da tribo de Judá e da cidade que forneceu os reis davídicos. Ruth, no capítulo 1, versículo do 1 e o versículo 19, capítulo 2, versículo 4, 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 12 e versículo 15.
Veja a nota em Lucas, no capítulo 2, versículo 4. O rei Herodes, também conhecido como Herodes I ou Herodes o Grande, governou Israel e Judá há 37 anos antes de Cristo a 4 anos antes de Cristo. Ele era um idume nomeado rei dos judeus sob a autoridade de Roma. Herodes governou com firmeza e, por vezes, com crueldade, até assassinou sua própria esposa, vários filhos e outros parentes. Foi um mestre de obras, restaurou o templo de Jerusalém e construiu muitos teatros, cidades, palácios e fortalezas. Os programas de construção de Herodes incluíam seu palácio em Jericó, as fortalezas de Heródio, Maquero, Sebaste e Massada, o porto e a cidade de Cesareia Marítima. Veja a nota do Antigo Testamento do Atos dos Apóstolos. Veja a nota em Atos, do capítulo 8, versículo 40. E especialmente o Templo de Jerusalém, conforme João, no capítulo 2, versículo 14. Ele também financiou estruturas, incluindo templos pagãos, em todo o Império Romano, por exemplo, em Antioquia, conforme Atos, no capítulo 11, versículo 19. Nicópolis, conforme Tito, no capítulo 3, versículo 12. E Atenas, conforme Atos, capítulo 17, versículo 16. Herodes, devastado pela enfermidade, morreu em seu palácio em Jericó. Veja a nota em Lucas, no capítulo 19, versículo 1. E foi sepultado em Heródio. Joséfo, Antiguidades Judaicas, capítulo 6, 168 a 181. Escavações em Heródio, desde meados de 1960, descobriram o Palácio Fortaleza em forma circular, construindo no alto da montanha, bem como os monumentais edifícios e a enorme piscina na parte inferior da montanha. Em 2007, os escavadores anunciaram a descoberta do mausoléu e o sarcófago de Herodes. Nos tempos antigos, o termo magoi, plural de magos, se referia a sacerdotes especialistas em mistérios na Pérsia e Babilônia, conforme Septuaginta de Daniel, no capítulo 1, versículo 20, no capítulo 2, versículo 2, versículo 10, versículo 27, etc. Mas, nessa época, já era aplicado a uma ampla gama de pessoas cujas práticas incluíam astrologia, interpretação de sonhos, estudo de escritos sagrados, magia e a busca por sabedoria. Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, versão Ara. Mateus, capítulo 1, versículo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 2, versículo 1. Em dias do rei Herodes. Sabe-se que Herodes, o Grande, morreu em 4 a.C. Portanto, Jesus realmente nasceu mais ou menos em 5 ou 6 a.C., segundo o padrão do calendário gregoriano. Magos, sábios. Os magos não eram reis, mas sim sacerdotes ou adivinhos da corte, como José ou Daniel. Provavelmente provinham da Mesopotâmia, região da antiga Babilônia, Iraque moderno. Embora outras localizações tinham sido sugeridas a leste da Palestina, existem numerosos relatos de antigos astrólogos que interpretavam fenômenos astronômicos como precursores do nascimento de reis. Bíblia de Estudo King James 1611, com estudos Holman, da editora BV Books. Mateus, capítulo 2, versículo 2.
Ora, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns homens sábios vieram do Oriente a Jerusalém. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 2, versículo 1. Os homens sábios orientais misturavam zoroastrismo com a astrologia e magia negra. Eles são descritos em Daniel, no capítulo 2, versículo 4 ao 5, versículo 10, onde aparecem associados a sacerdotes, adivinhadores, médiuns e feiticeiros. O termo homem sábio significa de magos em GR. Eu não sei o que significa GR. Aparece somente uma vez no Novo Testamento. Ele descreve o mágico a quem Paulo retrata como um filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça. Atos, do capítulo 13, do versículo 6 ao 10. O homem sábio de quem Paulo fala poderia ter tido crenças bem semelhantes àquelas dos homens sábios. Desta maneira, a convocação dos homens sábios para visitar Jesus demonstra a intenção de Deus de salvar os gentios de suas religiões fúteis. Quando adulto, Jesus expulsou demônios e rompeu o domínio de Satanás sobre o povo assediado. Aqui vemos o mesmo em sua infância. Cristo saqueou o rei de Satanás e libertou cativos. O Oriente pode se referir à Babilônia ou Pérsia.